Ok, pessoal. Nós vamos trabalhar aqui nessa aula a questão de porcentagem e juros, tá? Juros simples e juros compostos, ok? Bom, primeiro, né, gente, que porcentagem está aí no nosso dia a dia. A gente convive com porcentagem quando você vai fazer compras, às vezes um eletrodoméstico mais caro, e aí você tem o preço à vista, tem o preço parcelado, mas o preço parcelado ele possui aí uns acréscimos, questão da porcentagem, tá? Então vamos relembrar aqui como que a gente faz para calcular porcentagem, ok? Mas antes eu quero falar o seguinte, que quando a gente fala em porcentagem, a gente consegue representar a porcentagem, lógico, né, na forma percentual. Por que percentual? Porque, né, por 100, na forma fracionária e na forma decimal. Então, eu coloquei aqui uns exemplos. Olha, se nós tivermos 2,5%, é a forma percentual, né? Esse é o símbolo de porcentagem. Se a gente quiser passar para a forma fracionária, a gente só coloca o valor tudo sobre 100. Por que 100? Porque é por cento, né? Então, 2,5% é a mesma coisa que 2,5 sobre 100 na fração. E se a gente for mostrar na forma decimal, a fração nada mais é do que uma divisão. Lembre, 2,5 dividido por 100, nós temos dois zeros, nossa casa anda duas casas para a esquerda, ficando então 0,025 ou 25 milésimos. É a forma decimal. 10%, representação percentual. Se fosse na forma fracionária, seria 10 sobre 100. E 10 dividido por 100, 0,1, como a gente diz, né? Mas que equivale a 1/10 aí, ok? Coloquei outro exemplo aqui, 32%, que é igual a 32 sobre 100, né? 32 centésimos na forma fracionária. 3,2 na decimal, ou 3 inteiros e 2 décimos. 150% é igual a 150 centésimos e 1 inteiro e 5 décimos, ou 1,5. Certinho, pessoal? Lembrando aqui então, que a gente representa qualquer número nas três formas, tanto percentual, quanto fracionária, quanto decimal. Vamos aqui então ver os cálculos de porcentagem. Então, olha só, na forma prática. Eu quero descobrir 25% de 150. Como que eu faço? A gente que trabalha, né, assim, as pessoas que devolvem o dízimo já tem os 10% bem gravado, consegue fazer cálculo mentalmente. Tem gente que vai pegar 10%, vai somar mais 10%, vai pegar metade de 10% e somar. Mas nós temos uma forma. Como que a gente faz? A gente pega aqui, ó, o inteiro que eu quero descobrir a porcentagem. Então, eu vou pegar 150 e vou multiplicar por 25, que é a porcentagem, né? Então, aqui só representando 150 vezes 25, e o resultado nós vamos dividir por 100. Por que por 100? Porque é porcentagem, né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos lá, né? Então, vamos começar direitinho aqui. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2, com 3. E a gente soma. Tá. Só que agora tem que ser dividido por 100, porque é porcentagem. E por ser dividido por 100, gente, a gente só conta, né? Quantos zeros nós temos? 2. Então, nossa vírgula vai deslocar duas casas para a esquerda. Então, 1, 2. Ou seja, 25% de 150 é 37,5, tá bom? 37,50, tá aí. Certinho, pessoal? Qualquer número. Então, por exemplo, eu quero saber 12% de, vamos ver, de 240. Eu vou pegar 240, vou multiplicar por 12. Então, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. Então, a gente faz aqui a soma. E agora divido por 100. Então, 28,80 ou 28,8 décimos, tá? É o mesmo valor aqui. É isso aí. Simples assim. Não tem erro fazer porcentagem, tá bom? Agora, pessoal,
Por exemplo, ó, você tem um número que não está na base 100, né, da porcentagem, e está querendo que você coloque, por exemplo, 7/8 na forma percentual. Como que a gente vai fazer? Olha, nós temos aqui 3 valores, então um jeito bem facinho de trabalhar com ele é a regrinha de 3, por exemplo, ó, 7/8 igual. Bom, a gente sabe que o denominador é o total, né? Então, ele equivale a 100. Agora, o 7 nós não sabemos, então é o nosso x. Aí, gente, é só, né, multiplicar. Então, fica 8x é igual a 7 vezes 100, 700. X é igual a 700 dividido por 8. X, né, aqui está na forma x é igual a 87,5. Certinho? Essa é a forma percentual aí. Tá bom, pessoal? Bem tranquilo, tranquilo, né? Muito simples. Aí, tendo lembrado, né? A gente aí relembrando a questão da porcentagem, porque aqui é só para a gente relembrar, né? Vamos então ver como que nós podemos fazer na questão do juros simples. Bom, pessoal, os juros simples, eles são calculados, a gente tem uma fórmula aí para calcular. Quer dizer também que, infelizmente, os juros, eles fazem parte da nossa vida, né, do dia a dia. E nós temos 2 tipos de juros, né, pessoal? O simples e os compostos, tá? Então, vamos lá. Quando eu quero calcular juros simples, a gente utiliza uma formulazinha para facilitar a vida, tá? Então, a gente tem a seguinte fórmula para fazer os juros calcular, que é assim, ó, J igual C vezes I vezes T. Nossa, como assim? Então, quem é quem aqui nessa fórmula, né? Quem é J, quem é C, quem é I, quem é T? Não estou entendendo, olha lá. O J significa os juros, tá? Os juros que você tem. O C, gente, é aquele valor inicial da transação, ou capital, é o dinheiro que você tem, ok? O I a gente chama de taxa de juros, é o índice aí dos juros, tá? É o valor em porcentagem que a gente chama. E o T, ele é o tempo ou o período, né? Ou seja, o que é o tempo? É o período que você vai ter. Por exemplo, você faz uma aplicação com uma taxa de 2% ao mês por 2 anos. Então, o tempo seria 2 anos, seriam 24 meses. Então, é isso. Então, essa é a fórmula para facilitar a nossa vida na questão do cálculo aí de juros simples. Outros dados que nós precisamos saber. O valor que será resgatado ou pago no final do período. Então, a gente coloca um valor e a gente quer saber assim, ó, com juros por mês, por tanto tempo, qual vai ser o valor? Então, este valor final a gente chama de montante. Então, quando eu quero descobrir o montante, é quanto eu vou conseguir no final do período, eu vou pegar M, que é igual capital, mais juros. E aí eu tenho que substituir a fórmula de juros que vocês já sabem, que é capital vezes o índice, que é a porcentagem, vezes o tempo. Só isso, certinho? Então, agora vamos ver isso na prática, né? Assim, um exemplo para vocês poderem compreender. Então, vamos lá, ó. Se o capital de R$ 1.500 rende mensalmente R$ 30, qual é a taxa anual de juros simples? Então, calma aí, pessoal, vamos organizar aqui. Primeiro, o capital, nós temos esse valor? Nós temos. O capital é de 1.500. Esse é o nosso capital, tá? Os juros, nós temos? Sim, porque está falando que mensalmente é R$ 30. Então, esse é os juros, 30, tá? O tempo, nós temos o tempo? Temos, é 1 mês o tempo. Agora, e o índice? O percentual, essa taxa anual nós temos? Não, é ela que nós queremos. Mas aí, você pegou e falou que a gente só encontra os juros? É a mesma fórmula, gente, ó. Juros é igual capital vezes o índice vezes o tempo. Eu tenho juros? Tenho, então é 30. O meu capital é 1.500.
O meu índice, meu índice eu não tenho, ele continua aqui. E o tempo, o tempo eu também tenho. Então, deixa eu só apagar aqui. O tempo é quanto, pessoal? É 1 mês, né? O meu tempo, ele é 1 mês. Então, vamos lá. 1.500 vezes 1 é 1.500 mesmo, vezes I. Então, eu vou fazer assim, ó. I é igual a 30 sobre 1.500. Aí, o que eu posso fazer para facilitar? Eu faço aqui, ó, cortei. Então, eu vou fazer 3 dividido por 150. Então, ó, 3 dividido por 150. Gente, 3 não dá. 0,3. E 30 também não dá. Mais um zero. Agora sim, 300 dividido por 150, 2. O meu I, né, a minha taxa é de 0,02. Isso, gente, está em números decimais, certo? Lembra que nós vimos lá na tabela? Os decimais a gente transforma em porcentagem, em fração. E para transformar em porcentagem, quanto que fica? Hein, pessoal? Então, a minha taxa é de 2%, tá? 2% ao mês. Só que aqui o exercício está pedindo a taxa anual. E os juros foi simples, então não mexe nisso. Então, o que a gente faz? Agora, a gente vai fazer, então, a nossa taxa, ela é igual 2% ao mês, vezes o que, gente? Vezes 12. Por que vezes 12? Porque nós temos 12 meses no ano. Então, fica 24%, tá? Essa é a taxa anual aqui de juros simples, beleza? Agora, nós também temos situações em que vem para nós que os juros não é simples, que os juros ele é composto, tá? Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? Gente, os juros compostos, ele é um pouquinho diferente dos juros simples. Pois, para a gente encontrar o montante aí capitalizado, nós vamos ter um crescimento exponencial, tá? Então, como assim? Deixa eu só voltar aqui, né? Como assim? Então, olha só, nós temos uma fórmula aqui para os juros compostos também, tá? Então, como a gente já falou que para encontrar o montante a gente vai ter um crescimento exponencial, então a gente diz o seguinte, que ó, essa é a fórmula. Como assim? Nós temos o M, gente, ele equivale a montante, ok? O C nós já sabemos, é o nosso capital, tá? O I é quem, gente? É a taxa, né? A taxa de juros, é o percentual que nós vamos ter aí, né? É a taxa de juros, ok? E o T, nós já sabemos que é o período, né? O que é esse período? É o tempo, tá? O tempo que vai durar aí essa aplicação, esse investimento. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, um exemplo. Calcule o montante para 1.500 aplicado a uma taxa de 3% ao trimestre após um ano, baseado no sistema de juros compostos. Então, peraí, vamos organizar aqui os nossos dados. Nós temos um capital? Nós temos. O nosso capital é de 1.500. Nós temos a nossa taxa, temos 3%, só que esses 3%, ou eu posso até transformar em decimais, ó, para a gente poder trabalhar ali, ele é por trimestre, ok? O tempo, gente, é um ano, só que está dividido por trimestre. Quantos trimestres nós temos em um ano? Nós temos 4 trimestres, certo? E o montante? O montante é o nosso valor desconhecido. Então, se ele é o desconhecido, nós vamos aplicar aqui, ó. Montante é igual. Quem é o capital, gente? Porque eu vou relembrar aqui a fórmula para vocês. Deixa eu relembrar aqui a fórmula. É capital que multiplica 1 mais a taxa de juros, tudo com o exponencial do tempo, tá? Então, nosso montante aqui é igual 1.500
que vai multiplicar 1. Quem é a taxa? Ó, nós já até passamos aqui para decimais. Então, 0,03. Com o tempo, quem é o tempo? Se é por trimestre, é 4 trimestres, tá? Então, aqui a gente vai resolver, né, gente? 1 mais 0,03 dá 1,03. Isso, ele multiplicado por ele mesmo 4 vezes, né? Que é o nosso expoente aqui. Então, vai ficar montante é igual a 1.500 vezes 1,1255. Se você pegar esse valor e multiplicar ele por ele 4 vezes, vai chegar aqui, tá? Então, o nosso montante, que agora a gente vai fazer 1.500 vezes 1,1255, vai dar 1.688,25 centavos, tá? R$1.688,25. Certinho, pessoal? Tranquilo? Então, o que essa aula trouxe aqui para vocês? Relembramos a questão de como calcular a porcentagem, que é muito simples, né? Você pega o valor, multiplica pelo número da porcentagem e depois divide por 100. Aí nós vimos a questão do juros simples, né? Vocês viram aquela formulazinha, tranquilo, que juros é igual a capital vezes o índice da taxa vezes o tempo. E nós vimos agora que é a questão dos juros compostos, que tem uma diferença do simples, porque a gente tem um crescimento exponencial dele, tá? Ele vai crescendo exponencialmente. Claro que os juros compostos, quem vai fazer uma aplicação prefere que seja, né? A gente prefere que seja questão de juros compostos e não juros simples na aplicação. Mas para pagamento, né, coisas que nós compramos, a gente prefere, a gente prefere nada, né, de juros, mas se tiver que ter um juros simples.